Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, dia 24 de novembro, começando mais um grupo, mais um estudo da doutrina espírita de Arautos do Espiritismo. Estamos aqui hoje pelo Zoom, eu, Michele Viceto, a Hilda, o seu Almério, a Fernanda, a Alexandra. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Lembrando que esse grupo é de todos. Então, nós temos aqui a transmissão pelo Facebook, você pode enviar suas perguntas, a Fernandinha está aqui de olho também no Facebook. Você pode enviar suas dúvidas, comentários, sugestões e também entrar pelo Zoom. Quando você precisar, a gente manda para você o link também do Zoom para participar aqui com a gente. Então, começando nesta tarde, eu vou passar para a Fê, que vai fazer a nossa prece de abertura. Fê? Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Então, vamos nos acomodando, relaxando onde nós estamos, seja sentado, em pé. Vamos procurando se conectar com a nossa respiração, sentir a nossa respiração, né? Esse fluxo diário. Vamos pedindo, então, que a equipe espiritual que trabalha, né, na casa de Arautos possa nos proteger, nos amparar, nos abençoar nessa tarde de estudos. Que possamos sair daqui bem melhor que entramos. Vamos dar por aberto mais uma tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fê. Muito bem. Então, começando nessa energia gostosa, vou passar aqui os recados, que é sempre importante a gente lembrar, né? Então, nós pensamos aqui numa estrutura para esse grupo de estudos e cada semana estudamos um livro. Então, a primeira semana do mês é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo as pontes com o Livro dos Espíritos. Na segunda semana, estudamos o Livro dos Médiuns, também fazendo a ponte com o Livro dos Espíritos. Terceira semana, o livro O Céu e o Inferno. E na quarta semana, hoje, a última semana do mês aqui, estudando a Gênese. E hoje é o capítulo 3 da Gênese, a gente vai falar sobre o bem e o mal. Um outro recado importante também, que é muito bom a gente lembrar, é que nós temos áudios inéditos do Dr. Reinaldo Leite, áudios que estão sendo restaurados, e todos os domingos, na Rádio Boa Nova, às 4h30 da tarde, tem o programa Arautos com Você, com áudios, palestras inéditas do Dr. Reinaldo. Se você não consegue ouvir no domingo, fica gravado lá no site da Rede Boa Nova, você também consegue ouvir depois. Certo? Então, muito bem. Dados os recados, vamos começar aqui o nosso grupo de estudos. Hoje, o bem e o mal. Seu Almério, o que é o bem? O que é o mal, seu Almério? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos iniciar nossa tarefa de hoje, falando alguma coisa sobre o bem e o mal. Capítulo 3º do livro Gênesis, origem do bem e do mal. Então, vamos iniciar como está aqui colocado no livro, que sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, o mal que observamos não pode ter vindo dele. Então, aquele que é todo em sabedoria, perfeição, amor e justiça, princípio de todas as coisas, não poderia ter criado uma situação, um mal para afligir as outras pessoas, o ambiente, a natureza e assim por diante. O mal que nós observamos
como nós falamos, que existe um ser destinado ao mal, né? Então, se esse ser existe, né, como nós falamos no nosso entendimento, no nosso particular, o Satanás, o diabo, coisa toda, né? Se nós dermos a essa criatura toda essa força que ele tem de nos prejudicar e de fazer o mal, quem os criou? Quem foi o criador desse ser perturbador da ordem, né? E dos sentimentos que aí está espalhado em todo o nosso universo? Esse ser se fez sozinho? Se ele fez sozinho, assim, por sua própria condição, ele é igual a Deus? Então, seria também infinitamente, como um é infinitamente bom e justo, esse seria infinitamente mal e desorganizado, como se apresenta aqui nas leituras que a gente vê no Evangelho, na Bíblia e tudo mais, um ser destinado ao mal, a prejudicar os homens, a aliciar criaturas para levar para o inferno, né? Então, esse ser seria tal qual Deus na imperfeição. Então, partindo do princípio que existe só um ser inteligente, de amor, bondade, justiça e sabedoria, esse ser não pode existir. É uma criação nossa, uma criação do homem. O mal só existe, né, pela nossa imperfeição, por desconhecermos as leis que regem a nossa evolução, nosso progresso. Né? Então, é assim. Né? Onde é que está aqui? Está aqui. Antes que Deus criasse a terra, o céu e as outras coisas, e ele criou, primeiro de tudo, as leis morais que orientam os espíritos rumo à perfeição. Antes que Deus criasse a Terra e tudo que existe nela e tudo mais, esse universo que nós estamos, primeiro de tudo ele criou as leis morais que regem a nossa evolução, nosso progresso. Daí, Deus criar os espíritos simples e ignorantes. Depois que ele criou a Terra, tudo que existe aqui onde nós estamos, criou as leis que regem tudo isso, ele criou, né, os espíritos da seguinte forma: simples e ignorantes, dando a cada um a oportunidade de chegar à perfeição, pelo seu próprio esforço, para que ele tenha o mérito do seu trabalho, da sua dedicação. Daí se pergunta, né, diante dessa situação de Deus ter criado os espíritos simples e ignorantes e chegar à perfeição através do trabalho, por que Deus não criou os espíritos já perfeitos? Deus não poderia ter feito isso? Teria poupado o nosso trabalho, né? Deus é todo poderoso, toda inteligência, todo sábio, e poderia muito bem fazer isso, no nosso entendimento, poupando nós desse esforço. Né? Mas, pensando bem, ele poderia ter feito isso. Ele é todo sabedoria, todo poder, poderia ter feito. Mas se ele não fez, é em função dessa lei que ele coloca aqui, a lei de evolução e progresso. Se ele coloca essa lei de evolução e progresso, ele não podia ter feito cada um de nós, né, simples e ignorante. Nos deu a vida, né, nos deu inteligência, livre-arbítrio e tudo mais, e de uma forma ainda bem rudimentar, bem imperfeita, para que nós pudéssemos desenvolver essa inteligência e o livre-arbítrio através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho, para que nós pudéssemos
ter mérito daquilo que estamos fazendo. Então, se nós fôssemos criados perfeitos pela nossa vontade para nos isentar desse esforço que estamos fazendo, né? O que nós iríamos aprender com isso? Então, esse trabalho que Deus impõe a todos nós, esse esforço aqui, é justamente para desenvolver a inteligência e o livre-arbítrio, as tomadas de decisões, as escolhas que nós podemos fazer. Se ele tivesse feito dessa maneira, criado todos nós perfeitos já, poupando desse esforço nosso, essa lei de evolução e progresso não teria sentido ter sido criado. Para que evolução e progresso, se todas as coisas já estão nos seus devidos lugares, perfeitos e acabados? Então, a questão do bem e do mal está na nossa imperfeição. Somos nós que criamos essa situação de bem e do mal pelo nosso atraso espiritual e intelectual com relação às leis naturais, às leis universais que Deus criou para todos nós. E são elas várias das leis que estão aí. Né? Seu Almério, Eu. É perfeito isso que o senhor está falando. Até, já quero aproveitar aqui o gancho, a pesquisa que a Fê fez para a gente, né, que aparece aqui. Como Kardec define o mal? E aí ele diz que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. E aí ele diz que, né, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Existe o mal, isso. Que não praticar o mal já é um princípio do bem, mas que Deus somente quer o bem. E aí o mal vem do homem, que é exatamente isso, né? Como quando o senhor fala, né? Por que Deus já não criou todo mundo, então, só o bem, né? Por que o mal existe? Muito interessante. Muito interessante. A Ilda também, a Ilda complementou aqui, ó. É preciso que o espírito adquira a experiência e por isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que há a união do espírito e do corpo, na questão 119. Muito bom. Muito bom. Quem mais? Quem mais vai contribuir aí? Cadê a Fernanda? Oi, Fernanda. Oi, seu Almério. Bom, boa tarde, pessoal. Eu confesso que esse capítulo, assim, conversou muito comigo. E ontem eu vivi uma experiência que eu acho que é meio que a prática do que eu li, né, e estou aprendendo aqui com vocês sobre esse capítulo, bem e o mal. Eu estava na condução, voltando para casa, né, do serviço, e entrou um moço vendendo chocolate. Só que, assim, nós, né, todos nós vimos que esse moço tinha um transtorno. Ele tinha algum transtorno mental. E ele não reagia. E as pessoas, então, ele entregava o chocolate, ele meio que forçava o chocolate para as pessoas. As pessoas falavam assim, eu não quero. Ele não reagia, ele não tinha reação. Aí ainda o cobrador falou, olha, cuidado, que ele fica agressivo. Aí teve uma hora que ele foi pegar o chocolate de volta, o moço, né, de vez do moço dar na mão dele o chocolate, o moço jogou no chão. Falou, não, eu já tinha te falado para você que eu não queria, você mesmo assim colocou no meu colo. E aí eu fiquei, assim, refletindo, né, sobre essa questão do bem e do mal. Do que está a serviço, né, o mal? E aí me veio uma reflexão também, que o Kardec fala que é do mal que pode sair o remédio. E isso eu achei muito bonito. Porque, claro, né,
Deus, com a sua infinita sabedoria, nos deixa sempre livres para a gente tomar as nossas decisões e as nossas atitudes, né? Sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas o quanto que a gente aprende com elas, sabe? Eu fiquei nessa reflexão. O quanto será que aquele monstro não poderia ter feito diferente, né? Poxa, a gente está vendo que era uma pessoa que tinha um transtorno mental severo, grave. Então, quanto a gente, às vezes, pode ir para esse lugar de nos questionar, sabe? Por isso que eu falo que essa lição, gente, foi muito a calhar, assim. Só gostaria de compartilhar com vocês. A Angelina está com a mão levantada. Quer falar, Angelina? Muito bom. Com essa fala, você me fez lembrar uma coisa que, assim, eu lembro do veneno da cobra, né? As pessoas falam que a cobra é ruim, muitas pessoas falam, né, que o veneno só mata, mas, na verdade, a pessoa que é picada de cobra, o próprio veneno que pica a pessoa, ele pode salvar, né? Então, ali dentro existe o bem e o mal ali naquele veneno, né? Então, é só você saber dosar, saber utilizar, dosar, você vai para o bem ou vai para o mal, né? Inclusive, no próprio veneno da cobra, tem um antídoto lá dentro, é um princípio ativo que ele até cura também, acho que a pessoa que está com muita dor, né? Ameniza a dor da pessoa, né? Enfim. E para você ver, né? Na natureza, a maioria das pessoas acham que aquilo ali só serve para o mal, só picar e pronto, mas não. Na verdade, tem o bem e o mal ali, né? Aí é a pessoa que... As pessoas é que dosam, o que a pessoa quer, como que a pessoa quer utilizar aquilo, né? E ela está na natureza, ela pertence a Deus. Né? Você entendeu? Ela está na natureza, ela pertence a Deus. Ela é neutra. Né? É o que você faz com ela, né? Com o veneno dela. Me fez lembrar disso. Achei interessante. Vou colocar aqui. Muito, muito legal, Angelina, porque isso corrobora bastante o que o seu Almério está trazendo, né? Inclusive, até tem, né, na pergunta, na questão aqui 634 do Livro dos Espíritos, por que que o mal se encontra na natureza das coisas? E aqui ele está falando do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições, como o seu Almério disse, que os espíritos foram criados simples e ignorantes. E aí tem uma parte que ele fala assim, se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário conhecer o bem e o mal. Então, é interessante, né, Samuel? Porque a gente não pode também falar... O mal, aí eu fico com essa reflexão, assim, ele realmente precisa existir para estar dentro dessa lei do progresso, né, Samuel? A gente precisa passar por essa experiência, né? Então, veja que como o nosso atraso espiritual, moral, intelectual, nós fazemos o julgamento segundo o nosso entendimento das coisas, não é isso? A gente julga segundo o nosso entendimento, a gente não vê certas coisas que acontecem, vê o lado bom da coisa. A gente vê sempre o lado ruim das coisas. E o lado ruim das coisas, por que que a gente mais manifesta ele? Porque dentro de nós só tem mais coisas ruins do que coisas boas. É o que mais a gente enxerga. Não é? A primeira coisa já vem a nossa defesa acusando disso ou daquilo pela nossa pouca evolução. Daí a importância de poder entender, como a gente já está falando bastante, de compreender as condições de cada um, como a Fernanda falou aí. Ver a condição do vendedor lá, qual é a condição física, espiritual, intelectual dele, para poder não se revoltar, né, com a presença dele dentro do ônibus, porque ele era uma pessoa doente. Você precisa entender isso. Ele estava fazendo mal ali, ele estava fazendo aquilo que estava dentro dele.
Nós que estamos julgando dessa forma, e ele está mostrando para nós que amanhã você pode estar numa situação semelhante também, não é? Quem está isento de amanhã ou depois você não estar numa situação desfavorável também e implorando das pessoas reconhecimento, atenção, respeito e tudo mais, né? Então, veja, por isso que ele fala aqui no livro aqui, que Deus coloca o remédio, né, na hora certinha para corrigir os males que estão aí, né? Tá tudo certinho. É o nosso curto olhar das coisas é que fazemos o julgamento inadequado das coisas que acontecem na nossa vida. Então, o bem e o mal, você falou aí, né, muito bem, que ele existe, o mal, quando não tem o bem. Então, Deus não criou o mal. Deus criou o bem. O mal que aparece em função da nossa imperfeição. E esse mal nos leva à perfeição. Porque à medida que você vai praticando, chega uma hora que você vai cansar dessa angústia do sofrimento. Aí você vai pedir socorro, vai pedir ajuda, como nós fazemos, né? Vai lá no Arautos, vai lá no Instituto, fazer massagem, né? Fazer massagem, vai lá conversar lá com as psicólogas e tudo mais, para resolver problemas que você tem. Então, por que você foi lá? Porque você está com o mal que está te incomodando e você procura ajuda naquele que você pode ajudar. Com isso, você começa compreendendo que quanto mais você seguir a ordem das coisas, da evolução, do progresso, buscando a perfeição, a vida se torna mais suave, mais leve. O fardo começa diminuindo de peso, né? Isso aí. Né? Quem mais? Opa, Hilda, você quer falar? Você tinha levantado a mão? No livro dos Espíritos, aqui nessa parte que fala do bem e do mal, na pesquisa da Fernanda, inclusive, a pergunta 632 diz assim: o homem que está sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando em realidade fez o mal? Jesus disse, e os Espíritos são bem taxativos na resposta, né? Tratai aos outros como quereríeis que os outros vos tratassem. Tudo se resume nisso. E dessa forma não se enganarão. Então, eu acho que isso é assim, não é nem... É tudo para a gente poder olhar. Será que eu quero ser tratada dessa forma que eu estou tratando as pessoas? Será que eu quero dar essa resposta, né? Será que eu quero isso para mim? Da forma que eu estou fazendo com a pessoa? Será que eu estou pensando a respeito da pessoa? Eu gostaria que pensasse assim de mim. Enfim, sempre olhar, né? A partir de nós. E com esse olhar de eu quero isso para mim, eu gostaria disso para mim. Então, acho que isso responde tudo, que nem diz os Espíritos aqui, né? O Marcelo até sempre fala, né? Faça para os outros, né? Dê para os outros aquilo que você quer receber de volta. Dê para os outros aquilo que você quer receber de volta. E se a gente colocar isso no nosso dia a dia, dá para dar uma melhoradinha, sabe? Em várias questões a gente já dá um passinho para trás, opa, a gente já consegue enxergar de uma outra forma, de um outro espaço e dar uma resposta diferente, né? Tratar o outro de uma forma bem melhor. É só isso. Obrigada, gente. Que bonito, Hilda. Muito legal. E aí, aqui também, ó, aproveitando que a gente está agora fazendo essas perguntas do Livro dos Espíritos, eu gostei muito dessa pergunta aqui, a 643, que diz assim: há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E aí ele diz, né, os espíritos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Olha que legal, né? Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar, mas que todos têm condições, né, de fazer o bem. E aí fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil,
na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Legal, né? Muito bom. Escutando até, Michele, você falar isso, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, fácil é ser bonzinho, difícil é ser inteiro. Né? Porque nessa inteireza do ser humano, o que significa esse ser inteiro? É entender que tem momentos, né, que a gente é um ser em evolução e tem momentos em que a gente erra. E como eu trabalhei em escola, né, como que o erro é visto desde a época lá da escola? Começa pelas provas, né? Nas provas, quando elas são... Agora tem muita coisa mudando, né, gente? Mas vamos dizer assim, há um tempo atrás, ou ainda acontecendo hoje, quando tem erro na prova é com caneta vermelha, é um X, é uma coisa super destacada, né? E aquilo chama muito a atenção. Então, a relação que cada um de nós temos com o erro na nossa formação de indivíduo, né, ela vai nos levando a não aceitar os erros que a gente mesmo comete. E por isso que muitas vezes a gente vai para um movimento de só olhar o erro do outro. A gente, às vezes, tem dificuldade de olhar o erro que a gente cometeu. Só que o erro, ele faz parte, ele é natural. Né? E muitas pessoas, às vezes, paralisam de fazer o bem, né? Então, elas têm uma intenção, elas querem ajudar os outros, mas elas paralisam ou não conseguem por medo de errar, né? Mas por quê? Porque na nossa formação, as crenças, né? Desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo a ter essa relação com o erro, né? Então, o bem, né? O bem ou o mal, isso está presente no planeta Terra. Então, somos seres em evolução, agora é tudo aprendizado, né? Da gente também, quando muitas vezes tem uma prática, tem uma ação, a gente refletir sobre aquilo, tirar os nossos aprendizados e fazer a reparação disso também, né? Então, a Michele estava lendo aí a pergunta do Livro dos Espíritos, eu lembrei, né? Então, fácil é ser bonzinho, né? Difícil é ser inteiro. Que a gente possa ser inteiro aí nas nossas relações e nos nossos aprendizados, lembrando que o erro faz parte. Tem um comentário da Maria Luísa que eu achei super legal aqui, vou ler, me permita aqui. Ela colocou assim: aconteceu algum tempo de um jovem estava tocando um violino, uma calçada de uma praia, e um morador do prédio atirou ovos nele. Com a repercussão do caso nos jornais, nas mídias, ele foi convidado para muitas outras coisas boas, que eu acho que é um pouco que, né, também o seu Mério tinha trazido essa reflexão, né, do quanto às vezes a gente olha muito para o mal dessa lente nossa de só olhar para esse lado mais negativo e não ver o outro lado, né? E eu achei bonito também, porque Kardec ele fala assim: a dor é como um arguilhão que impele para frente na senda do progresso. Então eu acho que é isso, né? O mal realmente está a serviço do progresso. Então, a gente fala assim que muitas vezes que o mal é necessário, né? O mal é necessário. Né? Então, e daí a gente precisa compreender por que esse mal veio. O que eu fiz para que eu agora esteja passando por essa situação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele dá, nas causas atuais das aflições, por que eu estou passando por determinada situação, né, do que acontece na nossa vida, né, para que eu esteja passando por essas situações assim. Pela nossa própria visão da vida, pela nossa própria... não ter assim essa... compreender bem entre uma coisa e outra, né? Ele fala assim no Evangelho que quantos reveses que a vida
nos dá, né? Quantos reveses a gente enfrenta na vida, né? Nessa vida que nós estamos, e há outras tantas também que estão fora dessa vida, né? Quantos são as pessoas que fracassam pela sua própria culpa? Quantos são as vítimas do orgulho, da ambição, da avareza e assim por diante, né? Dessa vida, né? Quantas enfermidades acontecem porque nós não tivemos moderação no trabalho, na alimentação e assim por diante, né? Todos aqueles que hoje reclamam dessa situação, se chega no fim da vida, é o que está acontecendo com a gente, muitas vezes, né? Eu também fico perguntando nesse mesmo sentido, se eu tivesse visto a vida de um outro jeito, aprendido coisas diferentes do que eu estou aprendendo hoje, muitas situações, né, que têm me acontecido e que a gente está vivendo hoje, não teria acontecido comigo agora. São essas faltas, né, atuais das nossas aflições, dos nossos castigos, nós somos punidos por ela. Mas quem é o autor dessa situação? Quem é que não prestou atenção quando, no excesso da alimentação, do trabalho, da busca da ganância, do dinheiro e assim por diante, a exploração que você faz, abusando da inocência do outro, aproveitando das situações que coloca. Tudo isso acarreta uma certa consequência na nossa vida, né? Por não observar as leis, por não observar as leis. Engraçado que as leis colocam a gente no caminho certo. A gente que não observa, é observar as leis, a gente não observa. Tem um exemplo assim, um senhor tem um sítio, e no fundo do sítio tem um buraco muito grande, tem uma coisa que, se a pessoa ultrapassar um certo limite, ele pode cair e se machucar. Então, para evitar o acidente, o que ele faz? Ele coloca ali uma cerca e um aviso. Ó, se ultrapassar esse limite, você vai cair aí e se machucar. Então, está lá o aviso, impedindo de ultrapassar. Mas a pessoa vendo o aviso, mesmo assim, ele se arrisca. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, dá para passar. A gente vê no trânsito, dá para passar. E aí você tenta passar e bate no carro lá, né? Porque não deu, né? A imprevidência. Então, quando você ultrapassa o limite, que é o limite que a lei está mandando, você se prejudica. E aí vem as consequências. É a lei que está avisando você. A mesma coisa com a gente. Você vai se alimentar, por exemplo, porque a mesa está muito farta, você começa se aproveitando de tudo que tem ali, mesmo não tendo mais prazer de comer. Mas como, né? Como é que eu vou perder uma oportunidade dessa? Aí você vai se esforçando na alimentação, e essa alimentação, em vez de fazer bem, vai fazer o mal. É as consequências que você vai sofrer. São as causas atuais das nossas aflições. Não podemos culpar ninguém, a nós mesmos. Tomamos essa liberdade de fazer. Mas todas essas aflições que nós sofremos, nem todas são punidas agora. Não dá para punir todas agora. Aonde que elas ficam? Elas ficam nas aflições anteriores da vida, né? Fica lá. Só que, como a própria lei fala que ninguém pode sair daqui enquanto não se ajuste com a lei até o último centil, então todas essas falhas que nós cometemos, mesmo em nós, mesmo contra o nosso semelhante, todas elas têm um resgate a ser feito.
E aí, na vida que nós estamos agora, nós não lembramos do que fomos no passado. Muitas vezes até a gente fala assim, você quer saber do seu passado, como foi? Veja o presente, você tem mais ou menos uma ideia do que você foi no passado. Mas nem sempre a gente se julga, né, merecedor de certa situação que você está vivendo agora. Mas acontece que elas estão lá. Então, todas as coisas que nos afligem aqui, a perda de um ente querido, o negócio que não deu certo, você sofreu determinados desastres que você não provocou, uma porção de situação assim, quanto casamento infelizes que aconteceram na vida de muitas pessoas, não deu certo porque no passado nós fomos orgulhosos, cheios de vaidade e ambição, fizemos casamento consultando o bolso, não o coração. E agora, como vem o momento de você se ajustar com a lei, com o respeito, aí vem situações dessa natureza. Por que eu encontrei com essa pessoa que só me dá desprazer do que alegria? Por que você precisa estar junto para que exista ali uma convivência mais saudável? Você precisa disso, né? Mesmo que você queira da separação, às vezes não dá para separar, porque tem 2, 3 filhos que dependem de você e você é obrigado a conviver com aquela situação até o fim. Por que eu tenho que suportar isso até o fim da vida? A gente sempre pergunta assim. Por que acontece isso comigo sempre? É porque as faltas anteriores que nós não lembramos e que não foi possível ser punida na presente existência, elas ficam acumuladas lá no cartório da natureza, né? Para depois ser resgatada no futuro. Então, a questão do bem e do mal não está na lei de Deus, está nas leis humanas, na lei dos homens, pela sua imperfeição, pela sua incredulidade e por falta da sua evolução espiritual, intelectual e moral. Mas isso vai passar, viu, Fernanda? Isso vai passar, já está passando. Ô, seu Mério, eu acho também que Kardec traz, né, uma reflexão sobre o instinto, né? Eu achei super interessante, porque às vezes nós temos alguns atos sem pensar, né? Rápido. E aí a gente pode se perguntar, isso é bom, isso é mal? E aí eu acho legal porque ele já traz a definição da palavra instinto. Então, o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Yeah. Ou seja, às vezes não sai, não é uma vontade da gente, né? É algo mesmo que a gente... Tanto que ele fala, né? O instinto, ele não tem uma pouca reflexão, não tem uma combinação, uma né? Como que se fala? Pré-meditação. Acho que é assim que se pronuncia. Mas ele comenta que é meio que... É como as plantas, né? Então, como a planta procura o ar, como ela se volta para a luz, é algo mais, assim, espontâneo mesmo, né? Eu achei bem interessante. Ele traz essa reflexão. Mais orgânico, né? Isso quer dizer. Isso. Mais boa, orgânico. Segue a natureza, né, Fernanda? Você falou da planta, A planta segue a natureza, né? Ela total. segue a natureza, vamos falar assim, instintivamente, ela procura o sol, você já viu? Você põe uma planta dentro de casa, né? E para onde que ela pende? Do lado que vem a luz, não é? Sim. É isso? Então, ela obedece à lei natural das coisas. Só que nós estudamos
as leis, como que elas se manifestam na nossa vida. Só que nós, meio teimosos como somos, ainda, né, meio teimosos, nós queremos modificar um pouquinho. Nós modificamos um pouquinho, né? Não queremos obedecer determinadas coisas, porque naquele momento a gente se vê assim, humilhado. Quem sou eu para sujeitar determinadas coisas? Quem sou eu para aceitar isso daí? O que você está pensando que é? Não é assim que a gente age? Vai de encontro à lei. Todas essas manifestações nesse sentido têm as consequências. Só que elas não são punidas agora, muitas vezes, né? Pela sua posição, a pessoa ocupa um determinado lugar e tudo mais. Você não tem como se defender de determinadas coisas, como você vê no nosso dia a dia. Né? Quantas coisas que a gente vê que são absurdas, mas são cometidas diariamente, né? E aqueles que são merecedores do respeito e tudo mais, não obtêm, né? Por força da lei humana. Por força da lei humana, ele está numa posição que pode impor certas situações, contrariando a sua vontade e a sua natureza. Só que essa situação, como a gente está falando, como fala no Evangelho, não são unidas agora. Não tem regulamento que condene essa situação agora. Mas isso está arquivado na sua consciência, no seu estado emocional e espiritual. Como você foi criada para a evolução e o progresso, para progredir, você precisa se acertar com essa situação. Caso contrário, você não progride, você permanece na mesma situação. Daí o mal ser uma situação necessária. Né? Aí o mal aparece de uma forma constante, mais agressiva, e você é obrigado a procurar ajuda e socorro. Aí vem essas informações que nós estamos recebendo agora, para você observar as leis que regem a nossa evolução, nosso progresso, e aquilo que a Hilda falou agora um pouco. Fazer para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Né? Mas nem sempre nós agimos com estado de consciência nesse sentido. Né? E aí tem os reveses da vida, que dá toda essa situação que nós estamos discutindo aqui, entre o bem e o mal. O mal existe como uma coisa natural, foi criada para esse fim? Não. Mas ele existe, foi criado pelo homem, pela nossa imperfeição. Como nós somos imperfeitos, precisamos progredir para alcançar a perfeição. E para alcançar a perfeição, nós somos obrigados a passar por todas essas tribulações que a vida nos impõe para ressarcir os erros que cometemos com as pessoas, com a natureza e com as leis, para chegar lá limpinho, senão vai chegar meio esfarrapado lá. E esfarrapado lá não entra. Seu Almério, tem uma parte super bonita aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala sobre a lei de amor, né? E aí diz, até assim, como somos no início do nosso desenvolvimento. E aí Kardec coloca assim, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter só instinto e a partir da hora que começa a criar essa inteligência, essa questão dos sentimentos, né, de se depurar um pouco mais, que vai de acordo também com a lei. Mas olha que legal, entra junto à lei do amor. Achei bonito isso também, né? A gente está atento a essa lei também. Então, Michele, veja as fases que nós percorremos, né? São fases da nossa vida.
nós queremos ser perfeito agora, né? Não é isso? Não dá a impressão que a gente quer ser perfeito agora. Mas olha as fases. Nós temos, como você falou, instinto, isso? Instinto, né? Nós temos Isso. instinto, Instinto, as depois sensações. nós temos percepção das coisas, e depois nós temos sentimento, não é? Então, se você não tiver essas duas sensações primeiro, não desenvolve o sentimento. Então, você precisa, né, ter essas situações primeiro para você desenvolver o sentimento. Assim somos todos nós na nossa criação também. Somos, né, a gente fala sempre aqui, a questão da criança, né? A criança vai se desenvolvendo segundo as suas etapas de evolução de progresso. Nós vamos ensinando para elas e elas vão absorvendo e praticando de acordo com o que nós vamos ensinando. Nós, espíritos, também, para chegar a essa situação da lei de amor e caridade, vamos precisar passar por todas essas fases também, né? Só que a gente, meio orgulhoso que somos, só meio, né? Não inteiro, meio orgulhoso que somos, pelo bem que nós fazemos, muitas vezes a gente já se julga e desencarnando você já vai para o céu, né? E você viu, seu Mário? Ou pelo menos no nosso lar, como a gente tem estudado aí, né? Que existe um lugar predestinado para os espíritos ser recolhido nesse lugar maravilhoso que é mostrado aí nas missões, nos livros, nos filmes e tudo mais. A gente pensa que tem esse direito, né? E aí, né, muitas vezes, isso que nós estamos aqui realizando, fazendo, não dá esse direito de ter essa entrada nesses lugares de prazer e satisfação. Aí, a necessidade da repetição das vidas, reparando todas essas questões que estão aí atrasadas, para a gente se ajustar com elas, com as leis, para ter o merecimento de ser recolhidos, atendidos em lugares de acordo com o nosso merecimento. Daí a importância que ele coloca aqui na lei de evolução e progresso do espírito, ser criado simples e ignorante e não ter privilégio nenhum para desenvolver esses sentimentos todos para você ter crédito sobre eles. Se você não passar pelas experiências, você não tem crédito sobre aquilo que você possui. Eu ganhei isso com o meu suor. A gente não fala assim, né? Graças a Deus eu tenho isso daqui com o meu suor, com o meu trabalho. Isso te dá uma satisfação, te dá uma alegria, uma segurança, enquanto aquilo que vem sem esforço, sem nada, não é tão valorizado quanto aquilo que você conquista. Por isso que Deus, nas suas leis, não nos criou perfeito, bonitinho e tudo mais. Criou tudo meio deformado, meio atrapalhado e tudo, para ir se ajustando na caminhada. Boa, seu Homério. Até a Maria Luísa pôs aqui também no chat, né, da parte em que fala sobre instinto de mãe. E o Kardec, ele até fala também que é um dos mais nobres de todos, né? O instinto materno, um dos mais nobres de todos, que o materialismo rebaixa o nível das forças atrativas da matéria. E aí ele coloca assim, por intermédio da mãe, o próprio Deus vela as suas criaturas que nascem. Também tem, olha só, né? Que tá aí, tá tudo junto, né? Com a lei de amor, a lei do progresso. Nós estamos
8 minutinhos aqui para terminar o nosso estudo, só checar com a Fê se tem alguma pergunta do Facebook. E a Hilda levantou a mão também, acho que ela quer falar alguma coisa. Fê, tem alguma pergunta? Não, minha, até agora não. O pessoal só está acompanhando. Legal, então diga lá, Hilda. O seu Homero está falando essa parte do ser perfeito, né? E aí Jesus falou, sede perfeitos, né? Vai sendo, né? O doutor Reinaldo sempre falava nas palestras e falava para a gente, com essa fala, Jesus quis dizer, não é para ser perfeito agora, é para ir sendo, um pouquinho por vez, se melhorando, aprendendo, um pouquinho por vez. Não é para ser perfeito de uma vez, até porque não dá, né? Mas quando a gente escuta isso ou lê, nossa, sede perfeita, como assim a gente vai ser perfeito? O tanto que a gente é imperfeito que a gente não vê essa possibilidade. E quando a gente ouve alguém, né, falar assim, não, vai sendo, um pouquinho por vez, aí isso daí é muito bacana. É assim mesmo. Daí a importância, né, Hilda? Daí a importância, né, nesse que você está falando, a importância que a doutrina espírita coloca para a gente, a reencarnação, a oportunidade de voltar e resolver aquelas questões que ficaram mal realizadas, né? Não dá para fazer tudo de uma única vez. É muito trabalho para ser realizado. Mas podemos ir fazendo aos pouquinhos, né? Então, em cada uma dessa existência que a gente retorna com uma condição um pouquinho mais elaborada, mais preparado, para poder realizar aquilo que ficou para trás, né? As leis da reencarnação. Daí, nós vamos fazendo o nosso aperfeiçoamento aos poucos, até chegar a esse estado de espíritos mais purificados que coloca aqui. Atingir numa única existência todos os passos da evolução é impossível, né? Mas, aos poucos, nós vamos conseguindo isso através das experiências que a vida nos vai impondo em cada uma delas que a gente chega. Não é? Isso aí. Seu Homero, eu escutei uma vez uma frase, há muito tempo atrás, e nunca mais esqueci dessa frase, que diz assim, nós somos aqueles por quem sempre esperamos. Não é bonito? Nós somos aqueles por quem sempre esperamos. Quando eu li isso, nossa, mas me pegou, eu falei, caramba, é verdade. Olha só, né? Tudo que a gente quer, todo esse bem, tudo isso que, né, está dentro de nós e o quanto Kardec disse isso também, né, que todos nós temos esse potencial de fazer o bem, né? Então nós somos aqueles por quem sempre esperamos, para que possamos fazer também a nossa parte, né, seu Homero? Então, veja a bondade do Criador, né? Ele não deu tudo de mão beijada para nós, pronto e acabado, né? Mas ele deu os instrumentos para nós desenvolver. Não é isso? Um corpo maravilhoso, perfeito e sadio, com o qual nós estamos agora, a inteligência e o livre-arbítrio para você fazer as escolhas. Liberdade de escolher. Olha, quer coisa melhor que isso? Você faz a escolha de acordo com a sua inteligência. No começo, a gente faz umas escolhas meia absurda, por faltar inteligência, por você não prever consequência. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a inteligência, você vai fazendo as escolhas melhores, porque você já prevê, né, com antecedência as consequências daquilo que você está escolhendo. Olha só, aí dá para você culpar alguém de alguma coisa que não está dando certo? Como que você vai culpar a providência, né, por ter me dado uma vida tão tribulada como esta, né, que eu estou vivendo, né? Não tem como, se a vida de hoje é atribulada por alguma razão,
é porque tem uma consequência da qual nós provocamos. E hoje ela está aí porque estamos numa condição de poder aceitar essa situação e dela sair com bom resultado. A gente não vê pessoas passar por certas tribulações na vida, enfermidade, família e tudo mais, mas ele suporta resignadamente até o fim, porque ele trouxe com ele valores de suportar tudo isso. E fazendo esse esforço e conseguindo o seu intento, ele dá um passo adiante. Isso já é uma coisa resolvida. Eu não preciso mais me incomodar com essa. Aí a gente espera outras que estão a caminho. E assim, à medida que nós vamos caminhando, as coisas vão aparecendo, mas sempre que elas aparecem, nós estamos numa condição um pouquinho melhor para poder entender e condições de resolver. É o que está acontecendo conosco na nossa passagem pela Terra agora. Ainda bem. Ainda bem, é verdade, né? Muito bem, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso encontro. Acho que a Fê só quer colocar. Já deu? Você viu como passou rápido, né? Somé? Hoje? Passou rápido hoje, né? Pois é, olha lá, 3 horas. Vai lá, eu quero fazer um comentário, pessoal, de uma participante também que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, Márcia Quintal. Ela colocou um comentário aqui no Facebook dizendo assim: estou me relacionando com um rapaz e depois de 3 anos de separação. Porém, ele é mais novo, já teve algumas traições anteriores, estamos saindo juntos há 3 meses. Ela se sente muito bem ao lado dele e ela acha isso complicado, bem complicado. Ela trouxe também que o ex-marido dela tinha alguns conflitos internos e ela iniciou em São Bernardo, no Bezerra de Menezes, começou a estudar a doutrina espírita. E hoje acho que ela está aqui também nos acompanhando com a gente. Então, obrigada, Márcia, pelo seu comentário. E passou muito rápido, né, pessoal? Chegamos já, 3 horas. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a Hilda hoje vai fazer a nossa prece de encerramento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, abrir o microfone, senão a gente já encerra. Hoje o papo foi bem gostoso mesmo. Não? Então, seu Almério, alguma consideração final? Podemos já encerrar? Se está na hora, podemos, né? Podemos? Se tem algumas pessoas que queiram falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Porque sempre tem coisa para ser perguntada, né? Agora, precisa perguntar para mim se eu tenho condição de responder, né? Muito bem, acho que estamos sem perguntas, então eu vou passar para a Hilda fazer o encerramento. Hilda, por favor. Pessoal, então hoje eu vou ler para vocês, aliás, para nós, né, do livro Pão Nosso, uma mensagem que a Fernanda separou para nós, do Chico Xavier, do livrinho Pão Nosso. E a mensagem é: convite ao bem. Mas, quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio, vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior,
olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a divisão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E assim, pessoal, com essa mensagem linda aqui do convite ao bem, a gente vai se despedindo do nosso estudo desta tarde, agradecendo pela presença de todos, pelas equipes espirituais aqui bem presentes hoje, agradecendo a esse campo de arautos, e um beijo para cada um, e fiquem com Deus, que Jesus, o Mestre, nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Assim seja, graças a Deus.